Como eu disse anteriormente, a vida muitas vezes nos leva. Eu acho que tem duas formas de pensar. Eu acho que nós sim temos completa autonomia, capacidade de escolha para direcionar caminhos de para onde a gente vai na nossa vida, mas por outro lado, também a vida nos oferece oportunidades nunca pensadas e que a oportunidade surge na sua frente e aí você vai decidir se você quer ou não. E aí eu sei que eu estava ali no terceiro ano de faculdade, Relações Internacionais são 4 anos, né? Uhum. E eu comecei a procurar estágio porque o nosso sistema aqui no Brasil, se você não faz estágio durante a faculdade, você vai ter um grande problema lá na É, frente para se colocar é no verdade. mercado de trabalho. E aí eu comecei a buscar estágio, fazer entrevista em multinacional, fui fazer entrevista em Secretaria de Relações Internacionais, da Prefeitura. Enfim, mas eu estava mais focado em empresa multinacional, porque na minha cabeça, se eu entrar numa empresa multinacional, eu vou ter oportunidade de eventualmente me mandarem para o exterior. Até olhei, né, dentro da. O tempo foi passando, os primeiros anos de faculdade, e eu vi que aquele sonho de. Eu alimentava também um sonho de trabalhar numa organização internacional, numa ONU, né? Legal, E aí legal. o tempo foi passando, eu fui vendo o que é realista, né? Uhum. Então eu vi no momento de estágio que buscar grandes empresas seria algo interessante. Mas esses sonhos são importantes porque eles vão nos impulsionando, né? Por mais que a gente não chega, talvez, no final onde a gente gostaria de chegar, mas eles nos levam até um ponto. E aí, naquele ponto que te levou até ali, vem essas surpresas que a vida traz, que se a gente estiver bem sintonizado com a gente mesmo, com o momento, a gente consegue enxergar essas possibilidades, né, Edu? Sim, você sabe, Washington, que É. é muito interessante esse processo, porque por que eu coloquei na minha cabeça ali nos primeiros anos de faculdade? Sempre tive um sonho, como eu vivi na zona rural e numa cidade muito pequena até os meus 7 anos, eu tive a oportunidade de ver um nível de desigualdade social muito grande que o nosso país tem. Nosso país não é porque nós estamos no estado de São Paulo, que é um estado mais desenvolvido, com mais recursos, mas as pequenas cidades ainda no interior de São Paulo têm muita pobreza, têm Tem, muita desigualdade tem. social. Então, na minha cabeça ali, de estudante de relações internacionais, eu tinha. Por que desse sonho de trabalhar em ONU, organizações internacionais? Eu pus na minha cabeça que eu queria trabalhar com refugiados, que eu queria trabalhar fazer trabalho social em países em situação de risco, de miséria, de doença. Né? Me lembro que na época eu pensava em Médicos Sem Fronteiras, É, né? E outras. Para quem não sabe, o Médicos Sem Fronteiras não é só médico, a Cruz Vermelha não é só médico, que eles precisam de ajuda de todo tipo de profissional e pessoa. Né? Então, eu tinha esse sonho de gerar um impacto positivo na vida de pessoas em situação de risco. uhum, E uhum. aí, numa tarde qualquer, né, que eu estava lá no meu terceiro ano de faculdade, liga uma tia minha tia-avó, irmã da minha avó, mãe do meu pai, e o meu pai atende o telefone, a tia Libânia, essa tia, ela telefona e ali conversa, ligou para saber como que a gente estava e tal. E aí a tia Libânia, ela pergunta em determinado momento pro meu pai: ô Paulo Sérgio, o que que o Dudu tá fazendo, né? Não, olha, ele estuda relações internacionais. Meu pai nem sabia direito o que que era esse curso, né? Muita gente até hoje não sabe. Mas é, eu, eu sei que aí meu pai falou: olha, ele tá fazendo um curso aí em relações internacionais e ele tá procurando estágio em multinacional. Uhum. Aí a tia Libânia parou, pensou um pouco ali no telefone e falou: Paulo Sérgio, esse menino gosta tanto de ler, gosta tanto de livros, ele vive aí com um livro dentro da mochila dele, tem um monte de livro aí em casa e tal. Olha, não sei se você lembra, mas eu sou amiga das donas do Grupo Saraiva. E o Grupo Saraiva, na época, era uma empresa imensa, com ações negociadas em bolsa, que um grupo formado por duas companhias, né? A Livraria Saraiva e a Editora Saraiva.
A editora Saraiva, na época, era a segunda maior editora do país. E aí a tia Libânia falou, Paulo Sérgio, você não quer que eu posso telefonar lá para as minhas amigas que são donas e ver se não tem alguma oportunidade de estágio lá para ele. E aí meu pai falou, eu vou conversar com ele, vou perguntar o que ele acha, né? E aí meu pai desligou lá com a tia Libânia, veio conversar comigo, falou, tem oportunidade lá no editor, você gosta tanto de livro, né? Ah, pai, que legal. Pode. Aí na verdade, eu liguei para a tia Libânia. Falei, tia Libânia, obrigado, que boa ideia você teve e tal. Pode me apresentar lá, se tiver alguma oportunidade, eu vou até lá. E a tia Libânia falou lá com uma das amigas, lá, que são donas que na época eram donas da empresa. E aí eu sei que nem 15 dias depois eu entro em contato lá. A secretária da diretora de recursos humanos e marca lá a diretora me recebeu. Então, menos de 15 dias depois, eu estava sentado na frente da diretora de recursos humanos. E aí ela me recebeu muito bem, falou, olha, aí eu contei que eu gostava muito de livros, né? E que eu não sabia bem o que faz uma editora, quer dizer, na época eu sabia que a editora é quem faz livro, mas só sabia isso. Agora, como que é feito o livro, não tinha ideia, né? E aí contei o que eu estava fazendo e tal. Aí a diretora de RH falou, tá bom, eu vou encaminhar você para conversar com o diretor de uma área nossa de publicações aqui. E você conversa com ele lá, se ele achar que faz sentido, se você gostar também, aí vamos ver se tem alguma oportunidade aqui para você. E aí eu sei que também não passou muito tempo, poucos dias, eu estava lá sentado na frente do diretor editorial de uma da área de publicações de livros de administração, economia, contabilidade, né, livros universitários, né, era o editorial universitário. E que basicamente o que é um livro universitário? São aqueles manuais que todos nós, quando vamos fazer uma faculdade, então você está lá, por exemplo, fazendo um curso de administração, tem aquelas matérias, introdução à administração, fundamentos de recursos humanos. Então são aqueles manuais que cobrem o conteúdo de uma disciplina, uma ou mais disciplinas, né? E aí eu sentei na frente desse diretor e ele falou assim para mim, olha, você... no último ano você é o 15º que chega aqui e senta na minha frente como uma indicação da família. E eu recuso. Que pressão, hein? Ele falou assim de cara. Nossa. Então o que você veio fazer aqui? Perguntou assim, desse jeito, o que você veio fazer aqui? E aí eu falei, olha, eu estou no 3º ano da Faculdade de Relações Internacionais. Eu preciso muito trabalhar, né? Preciso começar a minha vida profissional por causa disso, daquilo. E eu adoro livros, eu leio desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma verdadeira paixão. Eu nunca pensei e planejei em trabalhar com livros, eu estou aqui porque porque a minha tia ligou um dia lá em casa e falou, e aí, vou ver. Então, assim, eu não planejei estar aqui, né? E aí ele perguntou, como é que é o seu dia a dia lá na faculdade? Me conta um pouco, né? E aí eu falei, olha, uma das coisas que eu mais gosto na minha faculdade é a relação que eu tenho com os meus professores. A aula muitas vezes termina, e acontece isso com frequência, eu fico lá depois que termina, batendo papo, conversando, porque eu admiro demais meus professores, eu falei para ele. E falei de uma maneira muito verdadeira e eu sempre gostei muito dos meus professores, eu sempre admirei, não só na faculdade, ao longo de toda a minha época de escola, porque eu olhava para aquelas pessoas e falava, olha a sabedoria, a visão de mundo, o conhecimento que essas pessoas têm. Um dia eu quero ser assim, né? Então, meus professores sempre foram uma grande inspiração, né? Então, eu queria conviver com eles achando que aquilo me faria aprender mais rápido, aprender mais. E quando eu falei isso, eu percebi que os olhos desse diretor foram abrindo assim.
Até a posição dele na cadeira mudou. Olha. Né? E aí, eu completei e disse para ele, falei assim, olha, eu preciso trabalhar, eu não sei o que faz uma editora, na minha cabeça editora é o lugar onde se faz livros, mas eu não sei como que é o fluxo, o processo de se fazer um livro, né? Mas eu tenho muita energia, muita vontade de trabalhar e se eu tiver uma oportunidade, eu vou com certeza me dedicar ao máximo, dar o meu melhor. Então eu falei isso aí para ele. E já tinha falado dos professores, né? Aí foi quando ele falou o seguinte, falou assim, olha, nós temos um desafio aqui na nossa área, na nossa área de publicações, nós mapeamos uma oportunidade que os cursos de relações internacionais estão crescendo pelo país. Na época estava abrindo curso para todo lado, né? E nós, enquanto uma editora, uma área que publica livros universitários, nós mapeamos que o curso de relações internacionais, a maior parte dos livros usados são em outras línguas, em inglês e espanhol. E a maioria dos alunos nessa época não dominavam línguas estrangeiras e tinham muita dificuldade em estudar por esses livros. E aí ele falou para mim, falou, olha, você tem boa relação com seus professores, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência de um estágio de 3 meses, vai ser um contrato de estágio de 90 dias, e o que eu quero que você faça é ir conversar com seus professores e convidá-los para escrever livros. Porque o livro universitário, normalmente, quem são os autores? São professores das melhores escolas do país que ele transforma ali o conteúdo que ele já ensina de uma ou mais matérias, para ele escrever um livro sobre aquilo, é um passo. Muitos professores, inclusive, já têm para dar suas aulas uma estrutura de slides de PowerPoint, alguns têm até as famosas apostilas, em que o próprio professor fez ali, mais do que anotações, já desenvolveu um conteúdo, né? Mas não é um livro organizado. Mas para se fazer um livro é um passo, né? Então, esse diretor me fez essa proposta, vamos fazer um teste por 90 dias, e você vai lá, e eu sei que nem um mês depois que eu comecei a trabalhar, eu já tinha contratado para a editora, com contrato assinado, mais de 10 professores meus ali que assinaram com a editora se comprometendo a escrever os livros. Meu, né? que louco, hein?